Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde eu ajudo você a transformar a ansiedade em uma aliada nas provas mais importantes da sua vida. Se você está buscando estratégias para enfrentar esse sentimento de forma assertiva e garantir o seu melhor desempenho na hora do Enem, vestibular ou concurso, você está no lugar certo. Eu sou Tatiana Silva, psicóloga, especializada em saúde mental, com um foco em ajudar estudantes a superar os desafios acadêmicos. Ao longo da minha jornada, venho estudando e desmistificando a ansiedade para que você consiga usá-la a seu favor. Hoje, eu quero te guiar por uma conversa que vai transformar a forma como você lida com a ansiedade na reta final dos seus estudos. A semana antes da prova pode ser um período de alta tensão, mas é também um momento em que você pode aprender a manter a calma e a concentração. Vamos falar sobre estratégias eficazes para evitar os picos de ansiedade nos dias que antecedem a prova e garantir que você esteja preparado para dar o seu melhor. Então, vem comigo que essa live é para você. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sempre gosto de deixar bem claro isso. A ansiedade em provas é uma resposta natural do nosso corpo em situações de estresse. Ela ocorre porque o corpo e a mente percebem o momento da prova como uma situação de luta ou fuga, onde há um alto nível de pressão para que você se saia bem. Esse mecanismo de resposta ao estresse é, em sua essência, uma forma de proteção. Ele ativa o sistema nervoso autônomo, liberando hormônios como a adrenalina e o cortisol, que preparam o corpo para reagir a desafios. Eu sei que parece autossabotagem, mas acredita, não é. Essa ansiedade é uma forma de proteção. Sabe aquele branco que a gente tem na prova de vez em quando? Então, é a ansiedade afetando a nossa mente. A ansiedade em excesso pode interferir nos processos cognitivos, como a memória e a capacidade de raciocínio lógico. Portanto, entender que esse sentimento é uma resposta natural, mas que precisa ser gerida, é essencial para transformar essa energia em algo que favoreça e não prejudique o seu desempenho na prova. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir a uma live anterior, uma ou duas, não me lembro, que a gente falou sobre o branco. Se você não assistiu, quando terminar essa live, eu vou deixar o card na tela e aí você volta lá para você ver. Não precisa ser agora, pode ser quando terminar essa live aqui. O que acontece, né? Lá eu explico certinho por que acontece o branco, formas de você lidar com ele, formas para você evitar. E lá eu também explico como que você faz para usar essa energia da ansiedade a seu favor, porque isso é possível. O que nós não podemos é ficar lutando contra a ansiedade. Na verdade, ela não é nossa inimiga. Eu falo isso em todas as lives e eu vou continuar dizendo, porque existe um mito de que a ansiedade é algo apenas negativo, mas ela não é. Assim como eu falei lá na primeira live, que eu explico o que é a ansiedade, ela ajudou no processo evolutivo do ser humano. Se você não assistiu, eu vou deixar o card também. Volta lá, porque lá eu explico direitinho. Né? Existe a ansiedade que é patológica e existe a ansiedade do momento. Né? Então você precisa se autoconhecer para identificar qual é o tipo da sua ansiedade, para definir quais são os gatilhos, para compreender quais são os gatilhos que te fazem ter essas crises, chegar ao momento da crise. E como nós estamos focados aqui em estudo, qual que é o gatilho exato, qual é o exato momento que você percebe que a ansiedade vai chegar. Na live que eu falo sobre gatilhos, tem várias dicas também de como identificar, como se autoconhecer. É também bem interessante se você puder assistir, né? Você pode ir percebendo que uma live vai se encaixando na outra. E se você for assistindo todas, você vai pegando várias dicas. Então a gente fala o que é ansiedade, depois a gente explica sobre os gatilhos da ansiedade, depois a gente fala sobre o branco, né? A gente fala sobre o autoconhecimento, o autocuidado, e aqui a gente vai falar sobre a semana que antecede a prova. É como se fosse uma escadinha, né? Cada vez nós vamos subindo um degrau. Então é bem interessante. Se você puder voltar nas lives anteriores para assistir, você vai ver que uma complementa a outra. Vamos imaginar uma situação. Você está se preparando para a apresentação oral na escola ou no seu trabalho.
E sente seu corpo ficando mais tenso, a respiração um pouco mais rápida e os pensamentos começam a correr em círculos, como se estivesse revendo 1000 vezes o que poderia dar errado. Esse é o corpo ativando o mecanismo de luta ou fuga, mesmo sem um perigo real. É a ansiedade preparando você para uma situação que teu cérebro entende como desafiadora, mas que na verdade só exige foco e clareza. Agora, pense em como você pode usar essa mesma energia para ficar mais alerta e atento aos detalhes e não deixar que ele te consuma. Esta é a chave para lidar com a ansiedade antes de uma prova. Quando você entende esses sinais físicos, que são uma forma do corpo tentar te proteger, você já começa a desarmar o medo e se preparar para a prova de forma mais eficiente. Então, o que acontece? Se aos poucos, ao longo do tempo, você não for fazendo os exercícios que eu expliquei na live anterior, a sua mente sempre vai achar que a prova é uma ameaça. E como uma ameaça, você precisa fugir. Afinal de contas, ela quer garantir a sua sobrevivência. Né? É, o que precisa mudar? Precisa mudar o seu olhar frente a uma prova, frente a um simulado, frente a um concurso, frente ao dia a dia quando você precisa estudar. Porque só essa mudança de mentalidade, vai poder te ajudar a lidar com a ansiedade na hora da prova. Por que a prova é tão ameaçadora? O que está em risco quando você faz uma prova? O que de pior pode te acontecer? São alguns questionamentos que você precisa se trazer. São algumas coisas que é interessante você ir refletindo no seu dia a dia. Dentro do processo terapêutico, um psicólogo ele ajuda você com essas perguntas e a organizar os seus pensamentos, né? Porque uma prova tão ameaçadora a ponto de desencadear uma ansiedade, que vai desencadear um processo de defesa, que desencadeia um processo de branco, onde eu não consigo evocar o meu conhecimento, trazê-lo para a mente e então poder passar, aplicá-lo ali na prova. Sendo que muitas vezes eu estudei por meses, quiçá anos, eu sei aquele conteúdo, mas eu não consigo. É como se eu pegasse aqui a prova e eu estivesse aqui lendo e não estivesse entendendo o que está escrito. Muitas vezes as pessoas me descrevem que a prova parecia estar em outra língua, outro idioma, na verdade. Ó, presta bem atenção no que eu vou falar. A ansiedade, ela não pode ser confundida com falta de preparo, nem com autossabotagem. Mesmo os estudantes mais bem preparados, que dedicam horas aos estudos e se sentem confiantes com relação ao conteúdo, podem enfrentar a ansiedade na hora de uma prova. Isso acontece porque a ansiedade não está necessariamente ligada ao quanto o estudante sabe, mas sim como ele lida emocionalmente com a pressão e as expectativas desse momento. É importante entender que a ansiedade ela é uma questão de gestão emocional e não de competência ou capacidade intelectual. Estudantes que se cobram muito, que têm medo de falhar ou que sentem a responsabilidade de atender às expectativas do outro, podem experimentar níveis elevados de ansiedade, independentemente de estarem bem preparados ou não. Esse estado emocional pode interferir na capacidade de acessar o conhecimento adquirido, criando um bloqueio mental. Portanto, aprender a gerenciar as suas emoções antes e durante a prova é essencial. Por isso que a gente fala tanto em se conhecer, saber o porquê. Por que você vai fazer essa prova? Por que você quer tanto essa vaga? O que de sentimento, de emoção, de desejo está envolvido em toda essa situação? Porque a partir do momento que você entende os teus motivos, você é capaz de entender ou lidar melhor com essa situação. Não se coloque em xeque, não se questione, não questione a sua capacidade, porque isso só vai fazer piorar. Você vai começar a sentir que você não tem a capacidade, que você não nasceu para isso. E às vezes não é isso.
Muitas vezes é a forma como você está olhando para essa prova, é a pressão que você se coloca, ou que você aceita que o outro coloque, entende? Porque muitas vezes a gente permite que o outro nos invada e coloque responsabilidades, expectativas em nós que não nos pertence. Isso é do outro, né? E o que é meu? Só que isso fica tão bolado que em algum momento eu imagino que essa expectativa ela é minha. E isso não é legal, né? O autoconhecimento, um processo terapêutico, ele traz você para essa realidade. Ele te diz assim, ó, vamos pensar, o que é expectativa? Por que esse desejo tão intenso a ponto de se prejudicar? A ponto de prejudicar todo um período de estudo? O que está envolvido nisso? Porque também a questão dos sonhos, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho o sonho de sair de casa. E sair de casa eu só vou conseguir se eu passar em X vestibular em tal cidade. Às vezes eu quero melhorar a condição financeira familiar. E isso depende muito dessa prova. Tá, legal. Mas vamos então transformar essa prova em algo positivo. Porque da forma como se coloca, ela pode parecer algo negativo. E aí o teu cérebro vai entender que aquilo ali vai é prejudicial. Né? E ele vai te preparar para fugir do que é prejudicial. E aí é quando vem a crise de ansiedade. Tudo uma coisa, são presas, né? Uma coisa na outra. E conforme eu vou clarificando isso, conforme eu vou desmistificando, eu vou entendendo melhor por que isso acontece, quando acontece. Eu sou capaz de criar estratégias, eu sou capaz de seguir exercícios. Existem muitos exercícios para treinar, tornar essa ansiedade sua aliada. Cada live que eu vou fazendo, eu vou te trazendo algumas dicas, né? Por isso a importância de assistir todas. Mas assim, a técnica da visualização, a técnica da respiração, a técnica da ancoragem, todas essas que eu já expliquei, elas, todas elas ajudam você a chegar no dia da prova mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, com uma gestão da sua emoção. Quando a gente fala em inteligência emocional, muitas vezes nós estamos falando disso. Já pensou nisso? Coloca aqui para mim nos comentários. Como você se sente frente a uma prova? Por que você está desejando tanto isso? Acho que é uma coisa importante. Vamos pensar junto. Posso traga sugestões caso você queira alguma coisa específica. Ou, não ficou tão claro tal coisa para mim nessa live, não. Anota aqui. Nós podemos transformar em uma outra live o seu tema, ou tirar dúvidas, quem sabe. Mas para isso eu preciso da sua interação. Tá bom, então vamos para um estudo de caso. Imagina um estudante, vamos dar o nome dele de João. Ele passou meses se dedicando ao máximo para uma prova importante. Estudou todos os dias, revisou o conteúdo várias vezes e, no fundo, ele sabia que ele estava preparado. Mas havia um problema. Toda vez que ele pensava na prova, uma sensação de medo tomava conta dele. Não era sobre o conteúdo que ele sabia, mas sobre como ele se sentiria no dia da prova. E o pior, ele se sentia pressionado a corresponder às expectativas dos pais, que esperavam um grande resultado. João chega ao meu consultório ansioso e descrevendo todos esses sentimentos. Durante a sessão, ele percebeu que não era a falta de preparo que o deixava ansioso, mas sim a pressão de não decepcionar os outros e a si mesmo, porque ele vinha se dedicando de verdade. Ele sentia como se carregasse o peso do mundo nos seus ombros. Foi isso que eu senti. Eu ouvi atentamente e eu falei assim para ele: João, essa ansiedade não é um sinal de que você não sabe o conteúdo, mas é uma resposta natural à pressão que você está sentindo. O seu corpo está reagindo como se estivesse diante de um grande desafio, ativando aquela sensação de luta ou fuga, mesmo sem um perigo real. Aí a minha proposta é: vamos usar isso a seu favor? Então, o João, até aquele momento, ele achava que a sua ansiedade era um sinal de fraqueza. Isso prejudicava ainda mais. Mas aí ele começou a enxergar essa situação toda de uma outra forma. E aí eu sugeri uma coisa diferente, que chama a técnica da ancoragem. Ela funciona assim: você vai se lembrar de um momento que se sentiu extremamente confiante e no controle. Um momento que a coisa deu certo, uma vitória anterior, uma situação que você se sentiu capaz, pode ser uma outra prova, um outro concurso, enfim. Aí você vai se concentrar nessa memória e você vai tentar sentir o que você sentiu naquele momento, né?
E aí, no caso do João, ele lembrou de uma prova que ele havia estudado muito, mas que no fim deu certo. Aí você vai associar essa lembrança, essa emoção a uma coisa física. Então pode ser apertar um dedo, pode ser tocar um ombro, alguma coisa que você possa fazer na hora da prova. E aí, toda vez que eu falei pro João, né? Toda vez que você começar a se sentir ansioso, você vai fazer esse gesto e você vai ancorar naquele sentimento de confiança. É como se fosse um lembrete físico que você venceu um desafio antes e que você pode vencê-lo de novo. Então, ele foi fazendo esse treino e se sentiu mais seguro. Ele sabia que a ansiedade ela não iria desaparecer completamente. Mas com essa nova ferramenta, ele podia trazer à tona um sentimento de confiança sempre que necessário. Agora, ele tinha uma forma de tentar manter esse foco, de compreender o que estava acontecendo, né? Então, toda vez, vou usar o exemplo do dedo, que ele apertasse o dedo dele, ele ia se lembrar daquele momento positivo, ia ter aquela mesma sensação boa. Isso ia ajudar a diminuir a ansiedade e ele ia poder entrar com foco total na prova. Só que não adianta você fazer isso uma vez só, né? Não vai fazer uma vez e falar, ih, não deu certo, não, aquele negócio lá é muito ruim. Tem que fazer sempre, né? Então, sei lá, faz antes de dormir, faz antes de ir pro cursinho. Se você estuda em casa, de forma online, faz antes de começar a estudar, vai fazer um simulado, faça antes desse simulado, se lembre disso, aperte o dedo, até que em um momento isso vai ficar automático. Quando você apertar o dedo, imediatamente vai vir aquela emoção, aquela sensação boa de conquista, de que deu certo. Isso vai te acalmar. E acalmando, você para de mandar para o teu cérebro a sensação de perigo, de luta e de fuga, né? E aí o teu cérebro ele vai entender que aquela prova é algo positivo. Esse é um outro exemplo do que pode ser feito para diminuir a ansiedade. É uma outra técnica que eu estou ensinando fora as anteriores, né? Se você pegar as que você mais se identifica e você for treinando isso continuamente, eu tenho certeza que você vai encarar essa prova com outros olhos. E aí vai ser mais fácil evocar conhecimento, vai ser mais fácil interpretar o texto que você está lendo, vai ser mais fácil entender o que a banca está pedindo naquela prova. Controlar a ansiedade não só melhora o desempenho, mas também permite que o estudante confie no seu preparo, sem deixar que o estresse e a pressão o sabotem em momentos decisivos. A competência está em estudar e se preparar, mas o sucesso na hora da prova também depende de como você vai lidar com essa ansiedade. Aprender a controlar a ansiedade é uma grande oportunidade para transformar uma possível adversidade em uma vantagem competitiva, ajudando você a ser aprovado em provas importantes. Quando você consegue manter a calma diante da pressão, você se coloca em uma posição privilegiada, onde pode acessar o conhecimento que estudou de forma mais clara e eficiente. A ansiedade que muitos veem como um obstáculo pode ser domada e usada a seu favor, permitindo que você tenha mais foco e clareza na hora da prova. Agora vamos pensar juntos em como fazer isso. O descanso adequado é fundamental para consolidar o conhecimento adquirido e para que o seu cérebro ele esteja em seu melhor estado no momento da prova. É essencial equilibrar a preparação intelectual com o cuidado com o corpo e a mente, para que o desempenho na prova seja o melhor possível. O jeito certo de se preparar para o dia da prova envolve uma série de práticas que ajudam a manter a mente tranquila e o corpo descansado. Dormir bem na noite anterior é fundamental para garantir que o teu cérebro esteja em plena capacidade no momento da prova. Evitar revisões de última hora permite que o conhecimento já consolidado seja acessado mais facilmente, sem gerar uma sobrecarga mental. Além disso, preparar todo o material no dia anterior evita estresse desnecessário na manhã da prova. Complementar isso com um exercício de respiração e manter uma atitude positiva pode fazer uma enorme diferença, ajudando a controlar a ansiedade e permitindo um desempenho ainda melhor. Então, quando eu falo para você, né, só estudar não é o suficiente, porque você pode ser derrubado por uma crise de ansiedade na hora da prova. Agora, se você valoriza a tua saúde mental, se você vem ao longo do processo de estudo também aprendendo a lidar com a sua ansiedade, aí o que acontece?
você está na frente daquela outra pessoa que também está estudando, mas que não está cuidando da saúde mental porque não percebe o quanto isso pode te prejudicar na prova. Quando a gente fala assim, né, quando eu pergunto para a pessoa como foi a véspera da prova, a pessoa fala assim, eu não consegui dormir, porque eu estava muito ansioso para o dia da prova. Tá, então vamos pensar aí, a gente não precisa lidar apenas com a ansiedade do dia da prova, aquela ansiedade que acontece quando você senta lá e o fiscal da sala entrega as provas. Essa ansiedade, ela pode também te derrubar antes, por exemplo, não te deixando dormir, ou te causando uma dor no dia seguinte, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, são as coisas mais comuns que eu percebo nos relatos, né? Essas técnicas que eu ensinei na live anterior, algumas delas, elas servem para ajudar também você acalmar a tua mente para poder dormir para o dia da prova. Quando a prova ela é algo único na tua mente, a gente fala assim, eu só tenho um dia para provar minha capacidade, para mostrar o quanto eu estudei ao longo desses meses, anos, semestre, enfim. Você coloca essa prova como algo único. E se você não for trabalhando ao longo do tempo, que apesar de ser única, ela não é, eu poderia colocar, porque ela é importante, ela é decisiva, mas ela não é um monstro, ela não é um bicho-papão. Então, quanto mais eu conseguir ter essa clareza para minha mente, mais eu vou ser capaz de me manter bem, de me manter equilibrado. Só que não dá para fazer isso do dia para a noite, tá? Não adianta, não é um passe de mágica. Assim como estudar em uma semana é diferente de estudar por um longo período de forma organizada, cuidar da sua ansiedade também é. Cuidar da ansiedade na véspera da prova vai te ajudar. Agora, cuidar da sua ansiedade ao longo do processo, lidando com os desafios que vêm no dia a dia, se autoconhecendo, trazendo para a sessão terapêutica os obstáculos que você vai encontrando, isso sim é se preparar. E isso sim vai te ajudar a estar um passo à frente. Bom, então vamos lá para mais um estudo de caso. Esse é o exemplo claro do que não fazer, né? Eu vou dar o nome dele de Lucas e ele retorna. Ele já tinha feito peroterapia comigo e ele retorna nesse momento. Ele sempre me pareceu muito determinado, focado. E com a data da prova chegando, ele decidiu que precisava estudar cada segundo que ele tivesse disponível, ele ia estudar. Ele não tinha tempo a perder com pausas ou descansos, afinal, ele acreditava que mais horas de estudo significava mais chances de sucesso. Que, mais ou menos, se você pôr na balança, pode até ser. Na semana anterior à prova, ele já não vinha dormindo bem. Ficava até tarde revisando conteúdo, relendo anotações e fazendo exercícios. Sempre pensando que quanto mais ele estudasse, melhor seria o seu desempenho na prova, né, no processo seletivo. Na noite anterior à prova, em vez de descansar, ele decidiu revisar todo o conteúdo de novo. Ele ficou até às 3 da manhã preenchendo a sua mente com conceitos, com fórmulas, com textos, várias coisas. Ele estava exausto, mas sentia que a sua única chance era estudar, né? Era que se ele estudasse cada vez mais. Quando finalmente ele foi dormir, o sono era agitado, entrecortado por sonhos confusos com questões de prova e uma sensação constante de que ainda havia mais a estudar. Na manhã do exame, ele acordou atrasado. Já começou a dar errado. Com o coração acelerado, ele começou a correr de um lado para o outro, tentando encontrar as suas coisas. Para ele, estava tudo certo, mas não estava. Ele não havia preparado nada no dia anterior e agora estava estressado só de tentar lembrar onde tinha colocado o cartão de inscrição. Apressado, saiu sem tomar café da manhã, sentindo o estômago embrulhado, mas dizendo para si mesmo que isso era só adrenalina. Ele achou que estava no pico de adrenalina. Ao chegar ao local da prova, o caos continuava. Ele tentou lembrar os detalhes de tudo que ele havia revisado na noite anterior, mas a sua mente parecia enevoada. Sabe quando fica tudo muito confuso? O conteúdo, que antes parecia claro, agora estava confuso. Ele pensava: como eu posso ter esquecido? Passei a noite inteira estudando. Pois é, a noite inteira. O nervosismo aumentava à medida que ele tentava forçar a sua mente a acessar as informações que tinha certeza que ele sabia. Com o passar das horas, o cansaço foi tomando conta. E aí, como ele não dormiu o suficiente, a sua concentração começou a falhar. E ele se via distraído pelos menores sons na sala de prova. E para piorar,
Como ele não tomou café e esse era um hábito, a fome começou a incomodar, fazendo sua cabeça doer e a sua paciência diminuir. Então ele estava com sono, com dor de cabeça e com fome. No final da prova, ele saiu frustrado, não tinha como ser diferente. Ele sabia que poderia ter feito melhor, mas o estresse, a falta de sono e a sobrecarga de revisões de última hora tinha tirado dele a chance de mostrar tudo o que havia aprendido ao longo dos meses. A lição foi dura. Às vezes, menos é mais. E é importante a gente acreditar nisso. Se tivesse dado ao seu corpo e mente o descanso que precisava, ele teria entrado naquela sala de prova mais tranquilo, mais focado, com a mente afiada. O que me chamou muito a atenção no caso dele é que o Lucas, ele já era um paciente antigo. Ele tinha bastante crise de ansiedade em provas normais do colégio. E era ansioso na vida também. Então nós já estávamos juntos fazia um certo tempo. Mas o nosso olhar, ele não era focado para as provas, né? Era um processo terapêutico longo, né? Sem previsão de alta, sem nenhum objetivo específico. A gente ia trabalhando com as demandas conforme ia vindo. Quando ele começou a estudar, eu fui trabalhando com ele questões de métodos de estudo, planilha, para ver o que ele ia se adaptar mais. Mas tudo ele achava que era perder tempo. E ele, a única coisa que ele dizia era assim: eu não vou ficar mais de um ano fazendo cursinho. Eu não vou. Nossa, tem gente que fica não sei quanto tempo. Eu sempre falava para ele, falava, tudo bem, eu conheço sua determinação, a gente tá junto faz um bom tempo, mas ó, vamos pensar bem, será que você realmente agora, nesse momento da vida, é assim? É desse jeito? Mas aí, por fim, como ele começou a fazer vários cursinhos, eu acho que ele estava num momento que a gente fala de euforia, né? Ele queria tanto, e ele queria logo, ele queria vivenciar logo aquilo. E ele começou a se inscrever num monte de curso, ocupar todo o tempo dele, e aí faltou grana para terapia. E aí ele decidiu parar. Eu, tudo bem, respeito a decisão de todos os meus pacientes. E aí eu falei para ele, não, ok, né? Fiz o nosso fechamento, falei, qualquer coisa eu tô por aqui. A gente já se conhece, o processo fica um pouco mais fácil. Mas ele voltou só quando deu errado, né? E aí me chamou bastante a atenção, porque ele volta muito frustrado, muito, muito, muito triste, com muita raiva dele mesmo, tentando entender onde ele errou. Então, acho que esse exemplo é um exemplo do que não fazer. Exatamente do que não fazer. Né? Então, o que a história do Lucas, ele nos convida a refletir. Para mim, tá? Não sei se vai fazer sentido para você. Deixa claro que o excesso de estudo, a falta de planejamento e a negligência com o descanso, eles podem resultar em um desempenho baixo do esperado. Mesmo para alguém que estudou muito. A mensagem sutil é que seguir as orientações sobre equilíbrio, descanso, preparação adequada faz toda a diferença nesse processo. Então, vamos pensar o que podemos fazer hoje, agora, para começar imediatamente a lidar com a ansiedade de maneira eficaz. Eu penso que, como primeiro passo, é essencial adotar hábitos simples e práticos no seu dia a dia de estudo. Integrar pausas estratégicas ao longo das suas sessões de estudo. Essas pausas, elas ajudam a resetar a mente e prevenir a fadiga mental, tornando o seu tempo de estudo mais produtivo. Uma técnica útil e muito utilizada e falada também é a Pomodoro, que consiste em estudar por períodos de 25 minutos seguido de 5 minutos de pausa. Dedique alguns minutos do seu dia para realizar os exercícios de respiração. É, Respira profundamente, segura o ar por alguns segundos e daí você solta lentamente. Essa prática ela ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a oxigenação do cérebro, melhorando a concentração e a calma. Um outro passo importante também é o planejamento de um cronograma de estudo, que inclua, além das horas de estudo, períodos para descanso e lazer. O equilíbrio entre o estudo e o relaxamento é vital para manter a saúde mental e a motivação. E, por fim, implementar essas mudanças simples, mas eficazes, pode transformar a maneira como você enfrenta a ansiedade e melhora o seu desempenho acadêmico. Comece essas práticas hoje e observe as melhorias que você vai ter ao longo do tempo, mas não só nos seus estudos, mas também na sua qualidade de vida. Preste atenção nessas provas, nessas questões. Você quer fazer uma prova com tranquilidade? Você quer desenvolver uma mentalidade mais forte e resiliente? Você quer crescer em diversas áreas da sua vida? Então segue as nossas dicas. Aproveita a oportunidade. Nós estamos aqui para te auxiliar. Lá na frente você não vai poder fazer como o Lucas, né, que retorna até mim sabendo que tudo aquilo nós já havíamos conversado e que ele errou exatamente quando ele desconsiderou a saúde mental.
né? E aí, quando você se prepara, quando você aprende a lidar com ansiedade, com pressão, você não está desenvolvendo uma habilidade só para prestar uma prova. Você está desenvolvendo uma habilidade para a vida. E isso vale muito mesmo. Então, eu aconselho você. Eu fiquei pensando que aconselho não seria a palavra ideal. Mas assim, eu aconselho você. Segue as nossas dicas, segue o nosso canal. Aproveita ao máximo, faça perguntas, conta a sua história. Porque a partir disso, além de você aprender, eu posso ensinar outras pessoas também. E não deixa de ativar as notificações. Sempre a gente está publicando vídeo, praticamente toda semana. E quem sabe aí a gente começa a publicar 2 por semana. Estamos trabalhando para isso, tá bem? Então, eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido, dá um joinha, compartilha. Não esquece o que eu sempre digo: juntos nós vamos mais longe. Até mais.